Saudações, hoje é o dia 5 de agosto de 2023 e em primeiro lugar é preciso deixar claro que essas mulheres que eu coloquei aí no thumbnail do vídeo, essas aqui são reais, são mulheres reais. Isso aí não é computação gráfica, isso aí não é edição de imagem, são vídeos aí que tem dos canais dela no Instagram, TikTok, essas coisas. Mas essas aqui são reais, esses biotipos diferentes, né? Isso aqui só para deixar muito claro o quão estranha é essa afirmação da beleza inalcançável aplicada a mulheres reais, né? Porque nós não estamos falando aqui de história em quadrinhos, não estamos falando de computação gráfica. Quando alguém fala que a Barbie tem um corpo inalcançável, eu entendo que isso seja dito porque com a boneca em si, né? Porque a boneca ela é estilizada. É muito difícil algum tipo de brinquedo de qualquer categoria não ser estilizado. Mas, por exemplo, a Margot Robbie do filme é uma mulher real, não é computação gráfica não, viu? Então é muito estranha essa alegação de corpos inalcançáveis quando tá cheio de mulheres com corpos como se eles fossem impossíveis de serem obtidos. A não ser pelo fato de que tem um elemento aí que frequentemente é ignorado. Bom, esse é um assunto um pouco tabu. A temática que hoje se chama dos biotipos, né? Porque ela foi desenvolvida numa teoria dos somatótipos. Essa teoria, entre outras coisas, tendeu a associar características psicológicas a determinados tipos corpóreos. E depois gerou muita confusão, foi considerada preconceituosa, considerada pseudociência, charlatanismo, inclusive tendo implicações que podem levar à discriminação, a preconceitos, e realmente tem. Só que, como sempre acontece com conteúdos desse tipo, de fato, essa recriminação é compreensível, que invariavelmente elas têm algumas falhas metodológicas e tem alguns, pelo menos, exageros em extensões de sentido. Mas elas sempre têm também algum grau de precisão de retratação da realidade. Inclusive a nível psicológico, que é mais controverso. Porém, a nível pura e simplesmente fisiológico, a nível do biotipo, elas são extremamente acertadas. Tanto que continuam sendo amplamente utilizadas. Os biotipos são reais. E os biotipos são basicamente três. É o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. E aí sim, esses tipos que possuem uma explicação de por que eles são assim, né? Eles são claramente aplicáveis à realidade, tanto para homens quanto para mulheres. Evidentemente tem os seus graus intermediários, né? A maioria das pessoas não é totalmente um tipo ou outro, embora possa ser, mas o fato é que se você tem um tipo endomorfo, você não tem como se tornar um ectomorfo, ou vice-versa. Os ectomorfos são aqueles que em geral são tidos como magros, né? Mas não é uma questão simples de acúmulo de gordura. Também tem uma questão de estrutura óssea. Mesma coisa os mesomorfos. Via de regra, simplificando de forma grosseira, o ectomorfo é visto como magro, né? O mesomorfo como musculoso e o endomorfo como gordo. Mas na verdade isso não é verdade. É uma questão de estrutura corporal, inclusive esquelética. Então sim, se você é um ectomorfo, você nunca vai ter o corpo de um mesomorfo. Isso vale para as mulheres também. Então, de fato, uma mulher endomórfica não vai ter como ter um corpo ectomórfico ou mesomórfico. E é aí que está o problema. Existem tipos corpóreos diferentes de determinadas associações. Então é verdade que para determinadas pessoas, determinados tipos de corpos são inalcançáveis. Mas eles são para determinadas pessoas, não são inalcançáveis de uma forma geral. E é muito curioso que, especialmente feminista, fala como se fosse de uma forma geral, sem nem se dar conta dessas distinções de tipos corpóreos. Agora, talvez o mais estranho de tudo é o modo como, especialmente focando na beleza feminina, né, como houve uma curiosa transição de percepção de qual é o tipo de corpo mais interessante ou mais desejável ao longo da história, o modo como foi variando, né? E sabemos que tem todas essas questões envolvidas com alterações perceptuais a nível cultural. No entanto, quando a gente vai pesquisar no que é mais primordial, no que é mais primário, focando no impulso sexual masculino,
E tem várias formas de você fazer isso, inclusive pesquisas, mas um modo bastante notável é você ir direto até na produção pornográfica, ou mesmo na produção erótica, ou mesmo basta observar o que os homens se interessam mais, que nem sempre é confesso, você vai notar que isso é totalmente distoante do que as próprias mulheres acreditam e ainda mais do que foi considerado, passou a ser considerado como padrão de beleza numa série de situações. Porque embora haja algumas variações, é lícito dizer que, no geral, o biotipo mais desejável é o mesomorfo, uma regra geral. Quando é aquele mesomorfo no nível assim mais aperfeiçoado, né? Isso, na verdade, isso vale para ambos os lados, porque quando você vai pegar o mesomorfo masculino também é aquele que desenvolve a musculatura de uma forma mais harmônica a nível até mesmo a nível estético clássico. E para as mulheres também. No entanto, especialmente na contemporaneidade, disseminou-se a crença de que o tipo de mulher ideal, né, a beleza inalcançável, tá mais para ectomórfica, que é aquelas mais magras. O problema é utilizar essa terminologia, né, porque um mesomorfo pode ser magro, um endomorfo pode ser magro, de acordo com o padrão dele, e até parecer. E o fato muito curioso é que, em vez de ser o impulso sexual masculino que ditou o padrão de beleza feminino, não. Na verdade, é até mais fácil ser a simples percepção estética feminina. Mas o pior, na contemporaneidade, algumas décadas atrás, até já mudou isso um pouco, quem praticamente definiu o padrão estético da beleza feminina foi uma pequena casta de estilistas europeus, especialmente franceses e italianos, sendo que Paris tem uma liderança simbólica, que são homossexuais. Sim, o padrão de beleza que se convencionou chamar o padrão estereotípico feminino, ele foi definido, com mau grado da expressão, por estilistas gays, que não gostam de mulher, que não estão interessados sexualmente nas mulheres. Tem até uma apreciação estética, mas não exatamente uma apreciação erótica. E estão mais interessados na qualidade de cabide para os vestidos que eles desfilam. Que, aliás, é uma temática muito interessante, essa questão dos desfiles de modas, né? Porque eles são absolutamente nada do que se pensa sobre eles, no senso comum, é verdade. Muita gente pensa que eles ditam tendências de moda, mentira, não ditam porcaria nenhuma. Muita gente pensa que eles definem como que as pessoas se vestem. Não é verdade. Nem mesmo para uma casta mais restrita. Na verdade, aquilo é um certo mistério, mas na realidade ele está mais para uma espécie de exposição artística. Tanto que você vai ver uma série de padrões, de tendências, né, que são utilizadas que não tem absolutamente nada a ver com o que se veste no dia a dia. Mas eles têm uma outra categoria, que eu não vou nem entrar muito agora, mas a questão da alta costura, indústria de moda, desfile, de passarela, modelo, essas coisas todas. Isso é incrivelmente desassociado da realidade. Mas bem, o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que a ideia de que esse é o biotipo feminino ideal, que todo mundo está interessado, isso não deriva de onde seria mais espontâneo que derivasse do interesse sexual masculino. Não, isso deriva de uma estética socialmente construída, é verdade, mas que não tem nada a ver com o interesse masculino. E aí você vai ver que quem define esse padrão de beleza, que é considerado ser opressor, o padrão de beleza exigente, que condena muitas moças jovens a problemas de distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia, isso não tem nada a ver com os homens, meu Deus. Tá aí, se tem uma coisa do qual os homens, de uma forma geral, são inocentes, é disso. Esse padrão foi definido por homossexuais e mulheres também. E é um padrão autorreferencial. Sabe aquele velho esquema, situação da mulher que todos os homens acham linda, gostosa e ela se acha gorda? E fica querendo emagrecer, apesar de, às vezes até o namorado, o marido dela diz, não, está bom também, é ela que quer emagrecer. Mesmo quando não tem nenhum problema de saúde envolvido, quando acha que o quadril é muito largo, que a coxa é muito grossa, e a percepção masculina é ao contrário disso. É curioso, porque o impulso sexual masculino vai numa direção, é natural das mulheres quererem ser desejadas, é natural da espécie humana ter essa noção, e no entanto ela reage com uma resposta,
que vai na contramão desse impulso. E essa resposta é sim, socialmente construída, mas não é socialmente construída pelos homens, pelo patriarcado, porcaria nenhuma. É socialmente construída entre as próprias mulheres, e nesse caso mais específico, por uma casta homossexual masculina. Isso é de uma ironia formidável. Mas o fato é que isso mudou. Houve muita reação da sociedade, muita discussão, especialmente nos 90, no comecinho dos 2000, né? Porque a situação de casos de anorexia nervosa e bulimia se agravaram muito. Morreu muitas moças jovens por causa desse padrão. É inacreditável a disfarçatez dos profissionais de alta costura que diziam que não, que tinha que ser magra mesmo, tinha que ser magérrima, porque as roupas só caem bem se a mulher for magra. Então você tinha assim esse incentivo sistemático desses estilistas que exigiam modelos esqueléticos. Isso gerou muito problema. E nós ainda tivemos alguns remanescentes disso que não tem nem muito tempo. Lembro que acho que uma década atrás teve lá uma polêmica de um articulista que diz que a fulaninha vai pra praia e revela corpo perfeito. Você vai lá, é um esqueleto aparecendo todos os ossos, todas as costelas, um negocinho horrível. Eu lembro de ter visto isso em revistas de profissionais dizendo claramente que quando foram ser entrevistados a respeito da morte de meninas, o cara tem a cara de pau de dizer que, mas elas, pelo menos elas morrem magrinhas e bonitinhas. Só que não tinha nada de bonitinho ainda por cima, meu Deus do céu. Era horrível. Qualquer um homem normal que olha para aquilo ali não tem o menor interesse, não vê nenhuma beleza no esqueleto ambulante. E houve então muita campanha, muita resistência, boicote e até que se aprovou até mesmo legislações para coibir esse tipo de prática que era claramente doentia, um padrão de não é nem de beleza, porque não era belo em sentido algum, era apenas uma imposição insana de uma magreza absolutamente patológica. Por sorte isso acabou sendo revertido. E eu posso dizer que o que se vê hoje, se vê uma diversidade bastante até interessante. Eu vejo mulheres muito bonitas nessas passarelas. E nem estou falando do caso das plus size, que já são uma outra dimensão. Dentro do padrão normal já há uma diversidade. E há também, claro, as modelos plus size, né? Que também tem algumas abordagens bastante interessantes. E veja só, continua havendo as modelos magérrimas, só que agora não são mais a regra, não são mais o padrão. São apenas uma das opções entre uma ampla variedade de possibilidades. A tal beleza inatingível, mais uma evidência clara do grau de fajutice do discurso feminista, que tenta atribuir a uma opressão patriarcal o próprio padrão de beleza feminino, quando na verdade ele é definido pelas próprias mulheres e pelos homens homossexuais. A revelia do gosto masculino é o contrário, com quase tudo, o feminismo diz. E sim, esse padrão vai ser inatingível para determinados biotipos. Tem esse complicador que tem que ser levado em conta aí. Mas isso quando o padrão vai mais na direção do ectomórfico, que é modelo de passarela. Porque se recair mais para o mesomórfico, esse padrão fica muito mais fácil de você pelo menos se aproximar. Porque tanto o ectomórfico quanto o endomórfico podem se aproximar pelo menos parcialmente do mesomórfico, não plenamente. Mas entre o ecto e o endo, aí tem uma distância massiva. Aconteceria o contrário também. Não é verdade exatamente que já tem existido um período histórico onde o padrão de beleza feminino eram mulheres mais voluptuosas, consideradas como gordas, né, como obesas hoje. Eu sempre prefiro usar o termo em inglês BBW, né, que é o Big Beautiful Woman, do qual eu insisto. O mais importante aí, depois do woman, é o beautiful, é mais importante que o big. Mas também não é verdade que homens não gostam de mulheres com esse biotipo. Na verdade, isso é amplamente. Você tanto tem um filão gigantesco de BBW, basta procura aí na internet, mas tá cheio. Como tem até o SS BBW, Super Size BBW, tem até Ultra Size, isso aqui já tem umas complicações aí. Mas o fato é que não é verdade que os homens só querem saber de mulher magra. O gosto predominante masculino, ele tá mais para as mulheres voluptuosas, e eu acho que tem mais homens que têm mais interesse em mulheres mais cheinhas, né, para dizer assim, do que mulheres muito magras. Até porque os indicadores óbvios de fertilidade não são a magreza, é especialmente a estrutura corpórea e as formas, especialmente a relação cintura e quadril. Quando os quadris são mais amplos que a cintura, de forma significativa, invariavelmente gera atração
independente das medidas, é como eu gosto de dizer, né? Se existe essa relação cintura e quadril bem delineada, pode ser violino, violoncelo ou contrabaixo. Vai ser atraente para a maioria dos homens. E aí vem a grande tragédia. Porque não são só as mulheres que são vítimas de determinadas pressões sociais que às vezes as impedem de ter uma percepção melhor da realidade ou até mesmo de vivenciar as suas percepções de uma forma mais autêntica. Não, muitos homens também são coagidos nesse sentido. E muitos homens que têm atração por determinados biotipos de mulheres, especialmente endomórficas, às vezes ficam constrangidos de admitir. Porque, de uma certa forma, esse padrão de beleza ditado por mulheres e por homens homossexuais, de certa forma, afeta também o comportamento masculino. E, às vezes, mesmo o sujeito tendo uma atração evidente por determinado biotipo de mulher, como, por exemplo, essa aqui, e às vezes não tem coragem de admitir. E o pior, tem gente que finge que não vê diferença entre isto e isto. Sendo que, sim, a gordura abdominal acumulada até tem quem goste, mas sinceramente é bem mais ínfimo e eu já considero um distúrbio. Porque realmente vai na direção contrária à do impulso reprodutivo. O que é óbvio? Observa, o que é óbvio nessa relação cintura e quadril? Primeira coisa, que a mulher não está grávida, né? Pelo menos não parece estar. Ou seja, passa a mensagem de disponibilidade da reprodução. Ao passo que o ventre inchado passa a mensagem contrária, né? E, sem contar outros indicadores aí. Mas é muito curioso, voltando ao tema, que eu tive essa experiência com colegas meus de que eles tinham vergonha de admitir que tinham atração por mulheres não magras. Ainda tinha essa questão de, às vezes, não ter nem sequer uma terminologia. E aí está aí um problema, não tem uma terminologia clara. Geralmente, gordo não é uma boa definição, né? A palavra magra ser associada à beleza virou, assim, meio que uma associação meio rígida. E até a palavra voluptuosa, ou um formato de ampulheta, para não usar termos mais chulos, como boazuda ou gostosa, essas coisas nesse sentido, até isso fica difícil de você expressar devidamente. Mas posso te garantir, como homem e tendo experiência, que, meu amigo, o sujeito que disser que não tem atração para uma mulher dessas aqui, ó, é só se for gay, bicho, sinto muito. Tudo bem, pode até não ser o seu tipo preferido, mas além disso, quer dizer que não, essa aqui não, que é gorda, por favor, ela tem que ter problema. E veja só, não é porque as mais magras não sejam atraentes, também são, se mantiver principalmente as devidas proporções cintura e quadril. Isso que é considerado o mais importante. Até porque, dado o baixo investimento pessoal do impulso reprodutivo masculino, ele é bastante aberto à maioria das formas, visto que psicoevolutivamente o homem tem um esforço insignificante de investimento reprodutivo, né? Basicamente o ônus todo cai sobre a mulher. Então, a nível do instinto, que evoluiu ao longo de milhões de anos, a amplitude dele é muito maior. Não é hipergâmico nesse sentido mais amplo, a não ser que se considere hipergamia no sentido pura e simplesmente de beleza, né? De capacidade de atração física. Mas voltando, e esse modo de você constranger os homens, que às vezes as próprias mulheres fazem isso é o fato dele mostrar que ele tem um interesse nessa área, pode queimar a reputação dele perante as mulheres, porque elas simplesmente acham que ele não deveria ser correto, porque é como se ele baixasse a hierarquia dele, o que seria inteligível no caso de uma aparência física objetivamente menos atraente em termos evolutivos, o que definitivamente não é o caso. Sim, essa construção de padrão de beleza, essa construção social, sociocultural, ela interfere, ela é um problema sim, só que não tem nada a ver com o patriarcado, no sentido direto, não tem nada a ver com o interesse masculino, é a revelia do interesse masculino, é contra o interesse masculino. E isso deveria ser óbvio, basta você observar com um maior grau de cuidado. Mas o grau de alienação é tão massivo nesse sentido, que chega até a ter relação com questões, com esses distúrbios alimentares, incluindo bulimia, anorexia nervosa,
essas coisas todas, inclusive no sentido contrário também, vigorexia, porque muitos homens têm essa ilusão de que as mulheres são especialmente atraídas pela hipertrofia masculina, que também não é verdade. Os critérios de atração feminina pelo homem são ainda mais complexos, né? E muitos homens não têm essa percepção devidamente desenvolvida. O que a hipertrofia vai causar é mais uma melhora de reputação dentro do próprio ambiente masculino, do próprio grupo masculino, que se reflete em um grau de status social, e aí sim, ativa a hipergamia. Mas isso é num outro sentido. E para voltar ao tema inicial, se nós tivéssemos uma produção cultural, uma estética que estivesse mais diretamente associada, de uma forma mais legítima, aos impulsos sexuais primitivos, isso seria melhor para todo mundo. Seria menos coercivo, porque não levaria na direção da ectomorfia, e mais uma direção da mesomorfia, o que é mais fácil, seria mais atingível, embora não totalmente, ao passo que esse padrão que se constituiu como padrão de beleza, né, ele de fato vai ser inatingível para determinados grupos. E infelizmente isso é uma gigantesca falsificação da realidade que de fato aconteceu e que gera uma leitura completamente distorcida, e o feminismo é especialista nisso, né, para no final das contas chegar ao ponto de dizer que mulheres como Margot Robbie não são reais, né? Mas se preocupe não, vai piorar, viu? Vai piorar, porque com o avanço das tecnologias de computação gráfica e inteligência artificial vai ficar cada vez mais difícil, em vídeo, distinguir a realidade da ficção. E como nós estamos cada vez mais virtuais, né, cada vez mais vivendo nessas bolhas de redes sociais, nós vamos ficar cada vez mais vulneráveis a essas estratégias de disfarce, como se já não bastasse o universo das maquiagens, das cirurgias estéticas, essas coisas todas. E se você não tiver uma percepção muito bem definida, muito ancorada na realidade e, sobretudo, uma autenticidade com os seus próprios impulsos, em vez de ficar negando aquilo que você tem internamente, em prol de tentar se encaixar por discursos sociais, vai ser pior ainda. A autenticidade, ela é vastamente vantajosa, porque você não só obedece, reage melhor à sua própria natureza, você não se viola, mas quando você é autêntico, você marca posição social e você consegue se impor e você ganha respeitabilidade. É até um dos diferenciais quando o sujeito se impõe acima da mediocridade generalizada, que não tem coragem de confessar sua própria natureza e fica aceitando padrões arbitrários, frequentemente abusivos, que não correspondem à sua autenticidade. Se você se impor nesse sentido, confessar abertamente, dizer o que você gosta e fincar o pé, isso só melhora a sua imagem geral. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 5 de agosto de 2023. Muito obrigado por sua atenção.